Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que todos estejam bem. E hoje damos continuidade ao nosso curso de metodologia nesse 11º módulo, tentando trabalhar com vocês para que nós consigamos apresentações cada vez mais consistentes e convincentes. E hoje particularmente nós vamos falar sobre o ambiente, né, sobre onde a gente vai ministrar determinado curso, aula, palestra, independente da atividade, né, como é que a gente tem que visualizar esse ambiente para que a gente possa, através dele, favorecer também o aprendizado por parte do aluno. E, diante disso, né, nós vamos trabalhar um pouquinho com essa parte de ambientalização, vendo quais são os detalhes mais importantes e como é que a gente pode, de uma certa maneira, atingir a expectativa por parte do aluno, deixando mais confortável com relação a obter as melhores informações que a gente está tentando passar. Existem alguns estudos na literatura, esses em revistas especializadas com relação à construção e ambiente, que mostram que, dependendo como que você constrói ou você disponibiliza um ambiente para o teu público, tua plateia ou teu aluno, por exemplo, você vai favorecer isso até aumentando esse aprendizado em até 16, 20%, em algumas condições você chega até a 50% com relação a esse favorecimento. Várias empresas também que trabalham com isso, principalmente na área de educação, mostram, né, a gente pode ver, depois vocês até parem o vídeo, tentem ver um pouquinho mais esse estudo, com relação ao que melhorou em relação à faculdade, à escola que está oferecendo esse aprendizado diferente, com relação a essa ambientação diferente, e com relação aos próprios estudantes, o que eles acharam, né, com relação ao engajamento que ele tem, ou seja, na percepção, naquilo que ele está envolvido, comprometido com o que está sendo passado. E aqui a gente vê muito essa questão da ambientalização em função da disponibilidade dos espaços, né? Dos espaços em função da atividade que é oferecida para esses alunos. Então, são detalhes bastante interessantes para que a gente possa entender que, às vezes, para determinado tipo de atividade, nós temos que usar uma disposição, por exemplo, de sala um pouco diferente. Para outros tipos de atividade, a coisa pode ser mais standard, né? Mais tradicional. Então, vamos entender um pouquinho isso, sempre pensando e lembrando que nós estamos vivendo um tempo de pandemia, hoje em 2020, junho de 2020, quase julho, em que essa disponibilidade com certeza será alterada e modificada. Então, em função disso, né, temos que entender alguns detalhes bastante interessantes com relação ao ambiente, iniciando essa relação que existe entre o tamanho da sala e quantidade de pessoas. Então é até comum a gente encontrar, em algumas situações, um professor que fala, olha, senta todo mundo aqui na frente, é vocês que estão aí no fundo, venham para frente. E até então, antes desse tempo de pandemia, nós tentávamos otimizar isso. Claro, né, esse cartaz diz mesmo, não importa o tamanho da plateia, mas faça um bom trabalho. A gente sempre tem que dar a mesma aula, se for para 5, para 40, para 60, para 500, 1000 pessoas. O que vai mudar um pouco é como você atingir o maior número de pessoas possíveis durante a tua apresentação. Até então, nós trabalhávamos muito com essas ideias, e quanto maior o ambiente, maior a probabilidade das pessoas se dispersarem. Isso me parece evidente, aconteceu e já acontece e vai acontecer ainda agora de uma maneira diferente, que quanto mais espaçamento houvesse durante uma apresentação, você favorecia, como não tinha o comprometimento de cada participante aí do público, cada espectador, em relação ao outro que está assistindo a palestra, né, a aula, ele se sente à vontade para dispersar, para fugir um pouquinho da atenção. E como está muito disperso, você também não percebe isso. Se a gente falava evitar dar aula em lugares com menos de 1/3 dos assentos ocupados. Então, como é que a gente fazia para ocupar esse assento?
De repente a gente pedia para tirar, tira essas cadeiras aqui. Às vezes, se tem a cadeira vazia, isso causa para o apresentador e para a plateia também uma sensação de vazio. Então nós pedimos para as pessoas sentarem mais juntas, colocava alguns folhetos explicativos, plano de aula em determinadas cadeiras, então as pessoas pegavam esse plano, pegavam esse folheto, quando era uma palestra que era patrocinada, e sentavam naquele local. Então a gente já deixava especificado como é que é esse local. Evidentemente que agora, né, nós estamos vivendo uma outra situação. É uma outra situação completamente diferente, em que o coronavírus em si, né, caiu como uma bomba para a gente. A gente vai ter que aprender isso de uma maneira um pouquinho diferente agora. Mesmo em sala de aula, em universidades, e mesmo no ensino fundamental, não importa onde, a gente ainda não sabe como é que isso vai acontecer em relação aos grandes auditórios, mas com certeza vai haver um distanciamento, as pessoas não vão poder sentar mais juntas. E olha como é que isso tem uma interferência extremamente importante naquilo que a gente vai ter que fazer agora. Nós vamos ter que criar outros tipos de atividade, outros tipos de interação entre a plateia sem contato. Nós mesmos, não sei, a gente falava muito, anda pela plateia para você conhecer a tua plateia, né? Não sei como é que vai ser isso. Isso aí tem que ter uma mudança que a gente vai entender daqui a um tempo. E evidentemente que esse distanciamento entre a plateia vai fazer com que eles também não interajam entre si, que é uma coisa extremamente importante em alguns tipos de atividade. Vamos ver como é que isso vai acontecer. E a única coisa que a gente sabe com certeza é que a gente vai ter que mudar nosso tipo de ação, deixar a aula cada vez mais interativa para você não perder a atenção da tua plateia. É uma coisa bastante importante para a gente poder discutir. Existem outras coisas relacionadas com ambientes, né? A gente já sabe, por exemplo, que quanto mais escura a sala, e aí vai ter uma função direta de relação de tempo, ou seja, de período em que essa aula está sendo oferecida, ou essa palestra está sendo oferecida, quanto mais escura a sala, evidentemente que há um favorecimento em relação a promover um sono maior para esse público, né? Claro, fica escurinho, né? Dependendo se tem uma sala que até o frio mesmo ele pode favorecer o sono também, né? Então é uma espécie de defesa da gente para a gente se ausentar daquele local. Em determinados períodos, geralmente depois da hora do almoço também, uma sala escura depois do almoço, é um pouco fria a sala, evidentemente que isso vai favorecer a dispersão desse aluno. Então, isso é importante a gente falar, para a gente não deixar totalmente escura a nossa sala de aula. A gente até pode, em determinado momento, fazer com que a gente priorize a luz no apresentador, para que a gente possa falar mais, nos movimentarmos mais e deixar a apresentação mais interativa e o aluno presta mais atenção na gente, mas às vezes isso não é possível, principalmente quando a gente que trabalha com muita imagem, casos clínicos, em que você tem que escurecer um pouco a parte da tela. Então você até pode fazer isso e deixa parte da luz da sala acesa para que você conquiste a plateia e ele não se disperse, melhor dizendo, e vá ficar sonolento, entediado em relação ao que você está apresentando. Então, claro, luz baixa dificulta a visão das pessoas, evidentemente, para ela notar também alguma coisa, isso fica prejudicado. E também é ruim para o apresentador. Não tem nada pior que você entrar numa palestra e não sabe aonde está o apresentador. Então ali precisa ter uma certa iluminação. Evidentemente, se você vai caminhar pelo palco, todo o palco ali precisa ter uma luz. Evidentemente, quando você passa em frente à tela, né, você chama a atenção do aluno. Então, isso, numa sala muito escura, isso pode ser uma dica importante. A questão da temperatura ambiente, né, já comentado aqui em algumas situações, incomoda as pessoas, ou muito frio, ou muito quente. Então temos que sempre
tentar trabalhar numa temperatura que seja mais agradável para todos. Nem sempre isso é possível, mas nós temos que priorizar a maioria. Então é importante que a gente conheça o local onde a gente vai fazer nossa apresentação, onde a gente vai ministrar a nossa aula, e, se possível, antes verifique qual é essa temperatura, como que eu faço para mudar durante, né? Se de repente eu não vou parar e falar assim, olha, quem é que está com o controle do ar-condicionado? Ah, dá para mudar, quer que muda, quer que não muda? Tenta trabalhar isso é sempre uma tentativa, né, de trabalhar isso da melhor maneira possível e deixar numa temperatura que seja agradável para a maioria, por exemplo. Uma coisa que a gente já falou também, e tem a ver com aquilo que nós identificamos com o que a gente tem, né, de cultura, o que está armazenado, né, no nosso cérebro. A gente poderia dizer assim, as coisas mais antigas, elas têm relação com sobrevivência, as mais novas são coisas mais lógicas, que tem a ver com razão. A emoção está no meio, porque às vezes ela vai um pouquinho, ela pergunta para a razão, pergunta, poxa, né, mas nem sempre foi assim, sempre foi de outro jeito. Então, trabalhar com emoção já é uma coisa um pouco mais complicada, e aqui não cabe a gente sermos instruídos na parte de neurociência. Então, o que nós temos que fazer assim com certeza? Sabendo que, principalmente, que nós temos enraizadas alguns conceitos, né, nesse cérebro antigo, se a gente poderia dizer assim, nós temos que evitar comentar alguma coisa durante a palestra. Isso tem a ver com o ambiente. E lembrando que esse cérebro antigo ele trabalha com 3 situações básicas. A primeira, né, ele fala, poxa, se eu não comer eu morro. Então é isso que a gente traz no nosso cérebro antigo. E tudo que ele vê, tudo que está sendo apresentado, as pessoas que estão do lado dele, a plateia em si, quem te apresentou, o próprio ambiente, ele tem algumas relações diretas com essas frases. Então ele pensa, o cérebro antigo ele traz 3 situações essenciais. A questão da comida, se eu não comer eu morro, é isso que pensa, então ele sempre vai ver a coisa como se ele pode comer aquilo. Se eu não procriar, por exemplo, a espécie acaba, né? Então não dá sequência à espécie, isso que a gente tem no cérebro antigo. Então ele tem muita questão da atração, e não é só uma atração sexual, é uma atração por aquilo que está sendo apresentado ou pelas pessoas que entram, né? Se aquilo atrai para quem está assistindo. E a outra, se ele for agredido, ele pode morrer, então ele fica sempre pensando na questão da proteção, da defesa. Será que isso me mata? Será que isso, né? Então isso é muito importante quando a gente começa, e tem que evitar durante a nossa apresentação algumas palavras, por exemplo, associadas à comida. Então, você está falando, está perto da hora do almoço, você fica falando em coisas, espera aí, a gente já vai almoçar. Olha, daqui a pouquinho a gente vai dar um coffee break. Então, não estimule as pessoas com relação à comida, com relação a perigo, né? E perigo para a gente hoje nas grandes cidades é o trânsito, é assalto, é violência. Então, isso causa uma sensação de perigo. Então, não trabalha com essas palavras, com esses assuntos. E mesmo a questão da atração, mesmo sexual, fazer associações de determinados movimentos, aparelhos, materiais, com algum tipo de atração, mesmo piadas nesse rumo, elas não são interessantes, porque você vai distrair completamente o aluno. Ele vai sempre buscar esse tipo de informação ali no antigo e vai deixar de prestar atenção naquilo que realmente você quer passar. Outra coisa importante que também tem relação com esse cérebro antigo tente evitar, porque tem o trabalho com a comida, tente evitar dar palestras, se às vezes não tem jeito, mas evite, se você puder escolher, evite os horários logo antes do meio-dia, se a gente fala, ou da hora do almoço. A última palestra antes do almoço, já causa uma ansiedade na plateia, ela quer que termine logo para ela ir almoçar. Logo depois do almoço também tem a questão do sono, da sonolência, ele ainda não está adaptado novamente ao ambiente, se ele voltou, ou se ele vai iniciar aquela atividade logo em seguida.
Ou seja, qualquer fim de período, mesmo quando fim de período da manhã ou fim de período da tarde, próximo ao jantar, em que já tem um cansaço, ele sabe que vai enfrentar trânsito, tudo, isso é ruim para a tua palestra. Então vou dar uma dica agora, e eu tenho feito isso já com bastante frequência. Quando é possível, eu peço para minhas palestras serem ali 9h30, 10 horas da manhã. Não gosto que seja a primeira, de repente a segunda, porque a primeira o pessoal ainda não chegou. Também tem uma mudança muito importante hoje em dia com essas aulas, congressos online, né, que às vezes quando você é ao vivo, você tem que comparecer naquele horário. Agora, você não está vendo, evidentemente, como é que está sendo a participação desse nosso aluno. Mas, mesmo assim, evite esse horário logo cedo. A dica que eu dou, então, é esse horário 9h30, 10 horas. Se começaram as palestras 8h30, 10 horas é um horário bom. Antes do coffee break, pode ser interessante em algumas palestras. Logo depois do almoço, não, mas lá para as 3 horas da tarde, é legal, não deixa para o final. Então, sempre quando alguém me convida para alguma palestra, eu falo assim, olha, dá para você me encaixar nesse horário, no outro horário? Até porque eu sei que eu não funciono, né, adequadamente em função dessas condições também. Eu também, como apresentador, tenho alguma dificuldade para trabalhar em relação a isso. Outra coisa que remete também a esse cérebro antigo é a disponibilização, por exemplo, onde estão as portas de entrada e saída, se são as mesmas portas para entrar e sair da sala. Quando elas estão longe, evidentemente longe da apresentação, e principalmente no fundo da sala, isso favorece o apresentador, porque a plateia está de costas para essa sala e não vê, né, ou pelo menos não presta muito atenção em quem entra, em quem sai. Se ela está no meio do teu auditório, da sua sala, ou se essas portas estão na frente, do lado do apresentador, evidentemente que cada um que entra sai, isso vai gerar um desconforto para toda a plateia. Apesar disso, quando as salas têm essa porta de entrada e saída no fundo, ou as salas, ou os auditórios, anfiteatros, de uma certa maneira, principalmente para quem está sentado mais próximo a isso, o cérebro antigo vai sempre trabalhar aquela questão do medo, da defesa, principalmente se ele não está enxergando a porta. Então essa entrada e saída pode remeter a um perigo para a plateia. Mas isso geralmente a gente faz levando o público um pouco mais para frente. Deixar cadeiras, a não ser que não haja a mínima condição de ocupar outro espaço ou de receber um maior número de pessoas. Mas o ideal seria uma porta lateral no fundo da sala. Senão qualquer outra situação vai remeter a algum tipo de situação um pouco diferente. Nós podemos também ver, de uma certa maneira, que essa nossa apresentação, ela tem que considerar hoje em dia que há uma conectividade por parte da tua plateia frequente. Eu já fui favorável, hoje não sou mais, guardem os celulares, por favor, não atendam os seus celulares durante a aula. Eu não sei se isso é o ideal. O melhor hoje em dia é fazer o quê? Você trabalhar no sentido de que eles usem celular, computador, passa uma informação, passa um site ali na hora. De vez em quando, eu falo assim, poxa, vê alguém trabalhando com celular, né, isso vai acontecer. Não, você tem que ficar bem low profile em relação a isso. Não se incomode. Não se incomode. O que deve te incomodar é se for o tempo todo no celular. Ou se a plateia toda está vendo o celular, você que não está chamando atenção para isso. Então, eu sou favorável hoje em dia a gente trabalhar no sentido de, olha, vamos todo mundo aí abrir um site aí, ou vamos buscar uma figura relacionada com isso. Né? O que você achou aí? O que você não achou? Né? Dá 2, 3 minutos para eles fazerem isso.
muito provavelmente eles vão continuar olhando o WhatsApp, Instagram e tudo isso, todas essas mídias sociais. Não tem jeito. Então, se certifique, por exemplo, que o ambiente onde você vai dar aula, dar uma palestra, que ela tem uma conectividade boa. Senão, o teu aluno, a tua plateia vai sair da sala para buscar um Wi-Fi melhor ali, né, de alguma outra condição. Ou para falar no celular fora dali. Então, isso é um detalhe bastante importante para a gente criar e trabalhar em cima do nosso ambiente, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Talvez a dica de hoje é a gente assistir essa palestra, depois eu vou deixar ali no nosso grupo do Classroom. Né, é uma palestra bastante interessante, né, dizendo os segredos dos grandes oradores, né, na nossa história. E eu, hoje, especificamente, até vou falar para vocês um jeito de não terminar uma aula. Nunca terminei, olha, então é isso, o que eu tinha para dizer era isso. Pô, não é possível que, né, em pouco tempo, mesmo que sejam 4 horas, você só tem aquilo para falar. Então, preste atenção também quando vocês vão terminar uma palestra. O ideal é falar assim, poxa, eu estou à disposição, né, se alguém tem alguma dúvida, eu posso ficar aqui na frente, se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar, né, para quem pedir tal material, ou já deixa aí apresentado na tela. Agradece a disposição de todo mundo em ter prestado atenção, né, você pode finalizar dizendo que existem outros rumos aí em relação a esse assunto que você está trabalhando. Você pode terminar de várias maneiras. Só não termine e fala assim, olha, pô, então é isso, por hoje é só, era isso que eu tinha para dizer, essa aulinha, não use esses diminutivos também. Então, fiquem bem e vamos aproveitar o que foi passado hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, depois me escreve e estou aí à disposição de vocês. Um grande abraço e vamos em frente.